Olá, boa noite. Eu vou apresentar meu trabalho intitulado de Desnutrição no Paciente com Câncer, uma revisão de literatura. Eu, Marcos Garcia, sou nutricionista, mestrando no Programa de Saúde Pública aqui pela Universidade Estadual da Paraíba. Através desta revisão de literatura, reuni diferentes estudos e comparar seus resultados para avaliar o impacto da desnutrição e escrever as consequências em pacientes oncológicos é o objetivo dessa revisão. Então, o tipo de estudo constitui-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa como abordagem qualitativa, utilizou como critério de busca, foi encontrado 12 resultados, do qual 8 foram selecionados para análise do critério, que fizeram parte de acordo com os critérios estabelecidos, escolher os trabalhos em português e inglês no período delimitado de 2018 a 2023. Utilizou a estratégia de busca, as palavras-chave desnutrição, caquexia, estado nutricional, paciente oncológico, doença terminal e neoplasia nos bancos de dados para fazer o levantamento dos artigos para fazer essa revisão de literatura e, por fim, utilizou os operadores booleanos AND e OR combinado com as palavras-chave para fazer a pesquisa em inglês. A desnutrição e a caquexia estão presentes em cerca de 80% dos pacientes oncológicos, mas, de acordo com a literatura, cerca de 80% dos pacientes sofrem um tipo de desnutrição mais prevalente a caquexia. Antes mesmo do diagnóstico, uma desnutrição caracterizada do tipo calórico-proteica pela falta de energia e proteínas de forma adequada e ocorre devido a um desequilíbrio entre a ingesta e as necessidades de energia e proteína. Dessa forma, torna-se um fator de risco que aumenta os custos da saúde pública, o tempo de internação e os índices de mortalidade. Por estar diretamente associado ao tratamento oncológico, tem sido associado com uma série de complicações clínicas, incluindo a qualidade de vida que se deteriora, diminuição da resposta ao tratamento, aumento do risco de toxicidade induzida por quimioterapia e redução na sobrevivência do câncer. Então, esses pacientes que estão em desnutrição têm todas essas consequências, devido a ter uma baixa imunidade, vai ter aumento da mortalidade por estar mais vulnerável, afeta a qualidade de vida, afeta os domínios relacionados à qualidade de vida, aumenta o custo para a saúde pública, tudo isso relacionado à desnutrição nesses pacientes. Além disso, pacientes oncológicos em desnutrição apresentam queixas como perda de apetite, resistência intensa a se alimentar devido ao desconforto e medo de se alimentar. E com isso, a alimentação tem um papel importante no tratamento do câncer. Então, todo esse diagnóstico, essas relevâncias, essas queixas dos pacientes têm que ser atendidas para ter uma intervenção dietética de forma adequada, que muitos têm essa resistência da alimentação, já está no processo de desnutrição, e esse retorno ao alimentar tem que ser aos poucos. Dessa forma, constata-se que a vigilância nutricional é importante para detectar e evitar a desnutrição, bem como o aumento dos sintomas em função da baixa ingestão alimentar. Boa noite. Olá, eu sou Gustavo Monteiro. O nosso resumo, ele apresenta como título a frequência da ingestão de alimentos marcadores de alimentação não saudável em pacientes com câncer coloretal em Mato Grosso, Brasil, entre 2019 e 2021. Como autores do nosso trabalho possui Gustavo Monteiro da Silva, Rita Adriana Gomes de Souza, Noemi Dreyer Galvão, Romero dos Santos Caló e Mônica Bidarra. Inicialmente, quando se trata sobre o câncer coloretal, é importante apenas destacar que é um câncer que apresenta uma incidência significativa a nível mundial e a nível também de Brasil. Portanto, diante disso, ele é considerado um problema de saúde pública, em detrimento a esse panorama epidemiológico.
Nesse sentido, o nosso trabalho ele apresenta como objetivo descrever a frequência de alimentos que são considerados marcadores de alimentação não saudável, né, em pacientes que foram diagnosticados com câncer coloretal em Mato Grosso, Brasil, no período de 2019 a 2021. Então, o estudo ele é do tipo transversal, descritivo, foi realizado a aplicação de um questionário produzido pelo grupo de pesquisa, desenvolvido dentro do grupo de pesquisa, em 95 pacientes que apresentaram uma idade entre 18 e 59 anos, pacientes estes que eram assistidos no Hospital Universitário Giro Miller e no Hospital de Câncer de Mato Grosso. Então, como fator de inclusão, nós utilizamos todos os pacientes que foram diagnosticados, né, a partir de exames citopatológico ou histopatológico, e como fator de exclusão, pacientes que estavam internados, assistidos nesses hospitais, mas que os prontuários apresentavam dados incompletos, né? E aí esses pacientes eles não foram incluídos na amostra do nosso trabalho. Então, a coleta desses dados, né, tanto sociodemográfico como de frequência de ingestão alimentar, eles fizeram referência a um momento anterior ao diagnóstico do câncer coloretal. Diante disso, esses dados, uma vez captados, obtidos, eles apontaram que a maioria dos participantes eram do sexo feminino, 50,5%. A maioria apresentava a idade entre 50 e 59 anos, 39%. A cor da pele parda foi indicada também como maioria, com 46,2%, que relataram que referiam que eram casados, 61,1%, que referiam não apresentar instrução ou nível fundamental incompleto, 50 a 50%, 50,5% da nossa amostra, com renda de 1 a menos de 3 salários mínimos, também representou a maioria, 61,3%, que estavam em situação de desempregados ou sem ocupação, 35,8%, e que relataram ocupação anterior, atividades agropecuárias, florestais ou de pesca, 17,6%. No que se refere aos dados de ingestão de produtos alimentícios, gestão alimentar, começando com o relato, a inferência, a informação da ingestão de bebida alcoólica, nós temos aí 83,2% que referiram nunca ou quase nunca utilizarem, consumirem bebida alcoólica. Macarrão instantâneo, nessa mesma categoria de nunca e quase nunca, 74,7%. 82,1% salgadinho de pacote, doces 43,2% e que relataram nunca ou quase nunca biscoito recheado 74,7%. No que se refere ao consumo relatado de 1 a 4 vezes por semana, nós encontramos 55,8% referente ao consumo de embutidos, refrigerante barra suco artificial, 41,1%. Diante disso, nosso estudo ele permite inferir que a população estudada ela apresenta sim uma ingestão mais irregular de alimentos ultraprocessados, né, no que se refere aos embutidos e aos refrigerantes, né, barra suco artificial. E isso está em desacordo aquilo que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Boa tarde, meu nome é Maria Silva, eu sou graduanda em enfermagem pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Meu trabalho é sobre complicações associadas à infecção de catéter venoso central de inserção periférica e oncologia pediátrica. Minha orientadora é Ana Paula Domingos e o meu trabalho é uma revisão de literatura. Então, o objetivo do meu trabalho é identificar as complicações relacionadas à infecção de catéter venoso central de inserção periférica,
utilizado no tratamento do câncer infantil. Como eu disse anteriormente, meu trabalho é uma revisão integrativa da literatura que foi realizada no mês de abril de 2023 nas bases de dados PubMed, Lyricas, Embase, Scopus e Cielo, onde foram pesquisados os termos elegidos pelos escritores em ciências da saúde, infecções relacionadas a catéter, crianças e neoplasias, e o operador booleano AND. Como critério de inclusão foram incluídos artigos em quaisquer idiomas publicados no período de 2018 a 2023, por se tratar de artigos mais atualizados, e com isso a busca resultou em 137 artigos, dos quais 5 foram selecionados para a amostragem final após a leitura na íntegra. Com os resultados, a gente pôde observar que os estudos mostraram que infecções relacionadas ao catéter venoso central de inserção periférica podem levar à sua remoção antecipada e que as crianças estavam significativamente mais propensas ao desenvolvimento de tromboembolismo venoso, resultando em maior tempo de hospitalização e risco de morte, e que, além disso, mais da metade das crianças apresentaram algum episódio de bacteremia, dos quais a maioria estão relacionados à infecção da corrente sanguínea associada à linha central, causada principalmente por bactérias Staphylococcus coagulase negativa, e que ainda, na literatura, ele traz que 5% dessas crianças, são admitidas em ambiente de terapia intensiva, com uma complicação grave, então. E essas literaturas, elas trazem ainda que sinais inflamatórios na região do catéter pode demonstrar infecções desses dispositivos. Pode ser um dos indícios, de infecção desses dispositivos. Como complicação, como conclusões, a gente conclui que os achados estudos mostram que o catéter venoso central de inserção periférica ele apresenta alta taxa de infecção, possuindo como consequência grande chance de desenvolvimento de tromboembolismo venoso, só que a literatura traz poucas evidências relacionadas a infecções e consequências desses catéteres no contexto da oncologia pediátrica. A maioria desses estudos é englobando a oncologia em geral, só que a gente sabe que cada parte, seja oncologia pediátrica ou adulto, tem sua especificidade. Então, tanto para profissionais que trabalham na área, é importante ter fundamentos baseados em evidência científica para eles conseguirem terem condutas, conseguirem implementar ações para minimizar essas complicações, essas infecções. Então, é muito importante esse desenvolvimento de estudos, e principalmente de estudos focados na oncologia pediátrica, visto que é bem escasso esse tipo de estudo. Aqui eu trouxe uma frase que eu gosto muito e que eu, como uma futura enfermeira, pretendo implementar na minha prática profissional. Ainda mais eu, assim, que eu gosto muito de cuidados paliativos, cuidados em fim de vida e oncologia em geral. E essa frase, ela fala que, ao cuidar de você, no momento final de vida, quero que você saiba que me importa pelo fato de você ser você, que me importa até o último momento da sua vida, e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para que você viver, até o último dia de sua morte. Então é isso, muito obrigada e estou à disposição. Olá, boa noite. Vou apresentar meu trabalho intitulado Qualidade de Vida do Paciente com Câncer, uma revisão de literatura. Esta revisão de literatura tem como objetivo de caracterizar a qualidade de vida relacionada à saúde dos pacientes oncológicos, como também compreender o impacto da doença e tratamento na vida dos pacientes e sumarizar os fatores contribuintes para a melhora ou piora da qualidade de vida. Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura do tipo narrativa, com abordagem qualitativa. Realizou-se uma consulta de artigos científicos selecionados através de bancos de dados, como PubMed, periódicos CAPS, Cielo e Lilacs, dos
do levantamento que se fez nesse banco de dados, encontrou-se 15 resultados, do qual 7 foram selecionados para constituir essa análise da revisão de literatura. Utilizaram-se artigos de português e inglês no período delimitado de 2016 a 2023. Utilizou palavras-chave como qualidade de vida relacionada à saúde, qualidade de vida, câncer, paciente oncológico, doença terminal e neoplasia para fazer as buscas nos bancos de dados. Além disso, utilizou os operadores booleanos AND e OR para combinar as palavras-chave. Dentro do levantamento realizado para a revisão de literatura, dos 7 artigos que compuseram toda a amostra, 4 evidenciaram a diminuição da qualidade de vida durante a quimioterapia, o que já é algo esperado devido ao tratamento, toda pro- é, tratamento complexo como afeta várias dimensões da vida. Foram identificados sinais e sintomas preditores de baixa qualidade de vida, como dor, fadiga, distúrbio do sono, depressão, alterações nutricionais, afetando a imagem corporal e a função sexual e o funcionamento físico ao longo do tratamento, já que é um tratamento que afeta bastante a vida da pessoa. Isso é comum a afetar as dimensões, tanto a função física, a função psicológica, a função social, da qualidade de vida desses pacientes. A qualidade de vida psicológica tem oscilações durante o tratamento, assim como a escala sobre as relações sociais. Além disso, 2 estudos mostraram melhora da qualidade de vida de pacientes com câncer mediante a realização de intervenções físicas e emocionais e espirituais. Por fim, os sintomas que acometem na redução da qualidade de vida diminuem após o término da quimioterapia, o que já é esperado também. Ao final de todo o tratamento complexo, observa-se melhora da qualidade de vida após o tratamento. Intervenções nos âmbitos dos domínios físico e psicológico conseguiram ter melhoras na qualidade de vida. Dessa forma, a qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes com câncer é afetada negativamente pelo tratamento da quimioterapia nas diversas dimensões, e a melhora da qualidade de vida é observada após o término do tratamento quimioterápico, ou com atividades ou com intervenções para melhorar algumas dimensões. Olá, eu me chamo Flávio de Macedo Evangelista. Vou apresentar o resumo intitulado Taxa de incidência por município e quadriênio por câncer de próstata em Mato Grosso, 2001 a 2016. Esse resumo foi escrito por mim, Flávio de Macedo Evangelista, e co-escrito pela professora doutora Noemir Dreyer Galvão, pela professora doutora Rita Adriana Gomes de Souza e, por fim, a professora doutora Amanda Cristina de Souza Andrade. A área temática do resumo é epidemiologia e a modalidade estudos originais. Bom, o objetivo do resumo foi analisar a taxa de incidência por município e quadriênio por câncer de próstata em Mato Grosso. Com a metodologia, os casos novos de câncer, eles foram obtidos a partir dos registros de câncer de base populacional, tanto da Grande Cuiabá, que envolve Cuiabá e Varza Grande, quanto do interior, que envolve os outros municípios. As taxas de incidência de câncer de próstata foram calculadas por 100 mil habitantes e foram ajustadas pelo método direto por faixas etárias, com intervalos de 4 anos, considerando-se a população mundial estabelecida por DOL como padrão. E também, ao dividir-se por anos, nesse período, foi feito por quadriênios, sendo de 2001 a 2004, 2005 a 2008 e 2009 a 2012 e 2013 a 2016. Resultados. No período de 2001 a 2016, foram notificados 9.031 casos novos de câncer de próstata. Dentre esses anos do período, o ano de 2013 foi o que teve a maior notificação, com 8,73%. E o quadriênio 2013 a 2016 foi com 33,22% de notificações.
Os homens na faixa etária 60 anos ou mais, com 84,1%, de raça cor parda, 42,9%, com ensino fundamental incompleto, 15,3%, e os casados, com 28,3%, se destacaram nos resultados. Em relação às taxas, em Cuiabá, a taxa padronizada variou de 94 por 100 mil habitantes de 2001 e 2004 para 71 por 100 mil habitantes em 2013 a 2016. As maiores taxas foram observadas nos municípios Campos de Julho de 2005 a 2008, com 192 por 100 mil habitantes, Novo Santo Antônio no período de 2013 a 2016, com 124 por 100 mil habitantes, Vale de São Domingos, de 2013 a 2016, com 123 por 100 mil habitantes, Ponte Branca, de 2013 a 2016, com 113 por 100 mil habitantes, e Nova Marilândia, de 2013 a 2016, com uma taxa de 110 por 100 mil habitantes. Como conclusão, eu trago que os recursos relacionados à prevenção, tratamento e cuidados, eles estão concentrados na capital do estado, ocasionando um acesso desigual e diagnóstico tardio para quem reside no interior. Assim, faz-se necessário o estímulo a hábitos saudáveis como forma de prevenção da doença. Muito obrigado pela atenção, e esse foi o resumo. Olá, meu nome é Yasmin. Eu vou apresentar o trabalho Perfil Sociodemográfico de Pacientes com Neoplasia Maligna de Pele no estado de Mato Grosso. As autoras do trabalho foram eu, a Raíssa Gabriela, a Bruna Ferro, a Estela Rodrigues e a Milena Neves. A área temática foi epidemiologia e a modalidade foram os estudos originais, né? Antes de começar a falar do nosso trabalho em si, eu vou falar um pouco sobre a importância de estudar o câncer de pele, né? Então, segundo os dados do INCA, o câncer de pele é o mais comum no país e ele pode ter início em diversas células da pele. Falando um pouco sobre o documento do INCA em relação às estimativas para 2023, começando pelo câncer de pele não melanoma, né? Sabe-se que em homens esse tipo de câncer de pele é mais incidente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E a previsão para 2023 no Centro-Oeste é do risco de 77,45 por 100 mil homens. Quanto às mulheres, o câncer de pele não melanoma é mais incidente em todas as regiões brasileiras, com risco previsto de 107,52 por 100 mil mulheres no Centro-Oeste. Em relação ao câncer de pele melanoma, no país, estima-se que o risco seja de 4,13 por 100 mil habitantes, né? Além disso, sabe-se que na região sul, né, o câncer de pele melanoma é mais incidente se comparado às outras regiões do país. E aí, o objetivo do nosso trabalho foi conhecer o perfil sociodemográfico de pacientes com câncer de pele no estado de Mato Grosso no período de 2012 a 2022. Foi feito um estudo descritivo realizado por participantes da Liga Acadêmica de Oncologia da Universidade Federal de Mato Grosso, né? Foram utilizados dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS e do Registro Hospitalar de Câncer, considerando os anos de 2012 a 2022, o câncer de pele e as variáveis sociodemográficas. As variáveis sociodemográficas estudadas foram sexo, idade, cor, escolaridade, histórico familiar de câncer e o consumo de tabaco. Bom, durante o período, né, nós vimos que houveram 5.397 diagnósticos de câncer de pele em Mato Grosso, sendo que em 2017 foi o maior número de diagnósticos, 18%, né? O sexo masculino representou 52% dos diagnósticos do período, e a faixa etária mais acometida foi de 60 a 69 anos, né, com 27% dos registros, né, tal como está aqui no gráfico. Com relação à cor, a grande porcentagem é de pessoas pardas, né? Então, seguido das brancas, e somente 0,59, né, cerca de 0,6% das pessoas de cor preta. Então, a gente vê aqui
É uma frequência bem grande de pardos, né, quase metade. Em relação ao nível de escolaridade, prevaleceram indivíduos com ensino fundamental incompleto, né, sendo 22,6% de ensino fundamental incompleto, daqueles que a gente teve algumas informações, que foram registradas algumas informações, né? Em relação ao histórico familiar, 20,6% responderam a esse quesito. E desses, 51,1% responderam que tem histórico familiar de câncer na família. Quanto ao consumo de tabaco, aproximadamente 18,7% dos informantes responderam, né, referiram fazer o uso dessa substância. Então, a gente conclui que há uma necessidade de atenção em relação à faixa etária, né, dos 60 aos 69 anos, a cor da pele, né, que é a frequência mais alta em pardos e brancos, e a escolaridade, já que grande parcela dos indivíduos acometidos tem o ensino fundamental incompleto. Portanto, destaca-se a importância da realização de ações preventivas e do diagnóstico precoce, direcionados principalmente para esses grupos. Muito obrigada a todos pela atenção. Olá, tudo bem? Eu me chamo Flávio de Macedo Evangelista. Vou abordar o resumo intitulado Perfil Sociodemográfico dos Casos Novos de Câncer de Pênis em Mato Grosso, 2000 a 2018. Esse resumo ele foi escrito com Vinícius Afonso da Silva Araújo, com a professora doutora Noemir Dreyer Galvão e a professora doutora Rita Adriana Gomes de Souza. A área temática do resumo é epidemiologia, na modalidade estudos originais. Bom, o objetivo do resumo foi caracterizar o perfil sociodemográfico dos casos novos de câncer de pênis em Mato Grosso no período de 2000 a 2018. Para isso, foi feito um estudo quantitativo descritivo com homens diagnosticados com câncer de pênis no período de 2000 a 2018, aqui no estado mesmo de Mato Grosso. Os dados dos homens com câncer de pênis, eles foram retirados de dois RCPPs, de dois registros de câncer de base populacional. O RCBP de Cuiabá, que envolve os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, e o RCBP do interior, que envolve os outros municípios do estado. Para análise foi usado o software Excel e foi estimado as frequências absolutas e percentuais. Bom, como resultados, no período de 2000 a 2018, foram diagnosticados 314 homens com câncer de pênis. Destes homens, 39,5% eram pardos, 27,1% eram brancos e 10,2% eram pretos. Quanto à escolaridade, 11,8% tinham ensino fundamental incompleto e 3,2% tinham ensino médio completo. Dentre o estado civil que se destacou foram os casados, com 19,1%, e depois os solteiros, com 13,4%. E em relação aos RCBPs, o interior registrou 68,5% dos casos, enquanto o RCBP de Cuiabá, desculpa, o RCBP de Cuiabá, registrou 31,5% dos casos. Bom, conclui-se que o câncer de pênis ele é raro e tem impacto socioeconômico e mental no homem acometido pela doença. O diagnóstico precoce é importante para impedir o crescimento do câncer e a amputação do pênis. Então, são necessários estudos mais aprofundados acerca da doença para que seja possível compreender a sua magnitude e seus fatores de risco, a fim de concentrar ações para o controle desse câncer agressivo, além de intensificar o trabalho de educação e saúde. Muito obrigado pela atenção. E é isso. Olá a todos. O presente estudo tem como tema análise epidemiológica da mortalidade infantil com infecção de pneumonia na região do Nordeste, 2017 a 2021. Tem como objetivo identificar e estabelecer o índice epidemiológico da mortalidade infantil por pneumonia na região do Nordeste, no período de 2017 a 2021. Para a composição do estudo, foram coletados dados quantitativos mediante o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil,
DataSUS. Foram coletados dados de óbitos infantis com infecção de pneumonia nos 9 estados da região Nordeste, entre os anos de 2017 a 2021. No Nordeste, foram notificados um total de 1.188 casos de óbitos infantis com infecção de pneumonia no período de 2017 a 2021. Em 2019, registrou-se a maior ocorrência de mortalidade, com 327 casos, estimando um aumento de 18,9% em comparação a 2017, tendo o Maranhão e a Bahia com os maiores registros, respectivamente com 66 e 72 óbitos. O Rio Grande do Norte apresentou o menor índice, com 4 óbitos em 2020, que demandou o menor registro de casos de mortalidade em comparação aos outros anos, com 135 notificações. Em seguida, as tabelas são os dados quantitativos de óbitos infantis nos 9 estados do Nordeste, durante os anos 2017 e 2021. Anteriormente, podemos ver que 2019 apresentou a maior taxa de mortalidade, com 327 óbitos, e 2020 a menor taxa, com 135. Uma comparação entre os anos subsequentes com maior taxa de mortalidade, que foi 2019, e a menor taxa, 2020, estimou uma redução de 58,7 de óbitos de um ano para o outro. O estado do Piauí foi o único entre os 9 estados que apresentou uma redução dos números de óbitos sem apresentar variações ao longo dos anos, reduzindo 66,7 dos óbitos entre o período de 2017 a 2021. Em seguida, as tabelas são os dados referentes à faixa etária, sexo e cor de crianças que foram a óbitos por infecção de pneumonia na região Nordeste, entre 2017 e 2021. Estabeleceu-se os índices de mortalidade infantil por pneumonia nos 9 estados do Nordeste, no período de 2017 a 2021. A partir dos dados, pode-se identificar um perfil epidemiológico em que crianças com a faixa etária de 27 a 365 dias, menores de um ano, do sexo masculino de cor parda, foram a óbitos por pneumonia na região Nordeste, do qual o estado do Maranhão foi identificado como o maior notificador de casos, apresentando 235 óbitos. Agradeço à UPMT pela realização do evento e à equipe avaliadora de trabalhos, agradecendo também aos meus amigos e colaboradores deste estudo. Olá, meu nome é Maria Salomé. Estou aqui no 3º Seminário de Epidemiologia do Câncer em Mato Grosso para falar um pouco sobre o resumo simples que possui como título a importância da conscientização nutricional como fator preventivo para a incidência do câncer na população brasileira. É válido ressaltar que esse resumo foi feito por mim, Maria Salomé, como também pela docente Sabrina Duarte. A nossa área temática foi Políticas e Gestão em Saúde e a gente está participando da modalidade online. O objetivo geral que a gente teve ao realizar esse nosso resumo foi fazer um levantamento bibliográfico a fim de que a gente pudesse identificar os efeitos preventivos do esclarecimento nutricional e, a partir disso, entender como esse esclarecimento nutricional pode prevenir as ocorrências do câncer nos indivíduos. A metodologia que a gente utilizou para realizar o nosso resumo foi uma abordagem qualitativa de revisão narrativa da literatura, efetuada no mês de abril de 2023. A gente consultou o site do Instituto Nacional do Câncer, Ministério da Saúde, INCA, além da obtenção de alguns artigos nas bases de dados Lilacs e Medline via Biblioteca Virtual em Saúde. Para a gente obter esses artigos, a gente fez uma busca com os seguintes descritores: câncer, nutrição e saúde pública. A gente selecionou e fez a leitura de 15 artigos que estavam na sua língua inglesa. Quando a gente analisou os artigos, a gente pode constatar que o câncer apresenta-se como uma patologia que possui diversas formas, mas entre essas diversas formas, existe também uma semelhança, que é o crescimento desordenado de células. Quando essas células que possuem esse crescimento desordenado passam a habitar tecidos vizinhos e órgãos vizinhos, vai fazer com que o paciente, o indivíduo que está acometido pelo câncer, ele tenha um tumor maligno e apresente uma doença mais grave, né? Uma patologia com uma gravidade maior. Então, como a gente está tendo muita incidência do câncer, as organizações
de saúde estão tentando obter medidas preventivas que façam com que diminuam esses casos de câncer. E uma dessas organizações é a Organização Mundial da Saúde, OMS. E uma dessas medidas de prevenção primária, uma das medidas importantes que cabe destacar nessa prevenção primária é a conscientização nutricional. Porque quando a gente traz a conscientização nutricional para o indivíduo, para a população, a gente vai fazer com que aquele indivíduo saiba algumas técnicas dos preparos dos alimentos, entenda ali a importância que tem os nutrientes dos alimentos, vai fazer com que ele possa até passar a ler os rótulos dos alimentos. E eles tendo essa conscientização, eles podem colocar essas ações durante o dia a dia deles e conseguir ali reduzir os fatores de risco que podem futuramente trazer a incidência, trazer o desenvolvimento de mais casos de câncer, como, por exemplo, obesidade, doenças crônicas, doenças cardiovasculares. Então, quando a gente faz o aconselhamento nutricional e quando esse indivíduo recebe esse aconselhamento nutricional e quando ele passa a somar com atividades físicas e colocam ali na prática do dia a dia deles, a gente pode sim reduzir esses fatores de risco e reduzir também a incidência do câncer. O câncer, que é uma patologia muito grave, que a cada ano traz várias mortes e a cada ano tende a crescer. Então, é uma patologia que a gente pode prevenir e evitar esse crescimento a partir desse aconselhamento nutricional. Qual foi a conclusão que a gente obteve a partir da análise desses artigos? Que a informação nutricional como prevenção primária, ela é de extrema importância e pode sim reduzir a incidência do câncer na população brasileira, visto que quando o indivíduo passa a reestruturar seus hábitos alimentares e passa a ter uma alimentação adequada, uma alimentação boa, adequada, com os devidos nutrientes, a gente passa a reduzir os fatores de risco e passa também a reduzir a incidência do câncer na sociedade. Deixo aqui meu agradecimento aos organizadores do terceiro seminário de epidemiologia do câncer e agradeço demais pela oportunidade de estar aqui disseminando mais conhecimentos acerca dessa temática que é o câncer. É uma patologia que é de extrema importância que a gente deve estar debatendo na sociedade odierna. Olá, eu sou Fernanda Rizieri Yamanak e vou apresentar o trabalho intitulado Distribuição da incidência de câncer da glândula tireoide em Mato Grosso, de 2001 a 2016. As pessoas que estiveram comigo na elaboração desse trabalho foram Marisângela Aparecida Rosa, Flávio Macedo Evangelista, Amanda Cristina de Souza Andrade, Rita Adriano de Souza e Noemi Dreyer Galvão. A área temática é de epidemiologia e a modalidade de estudos originais. O objetivo do nosso trabalho foi analisar a incidência do câncer de tireoide no estado de Mato Grosso no período de 2001 a 2016. Como introdução, eu trago aqui a estimativa do INCA para 2023, a qual traz o número de 16.660 novos casos de câncer de tireoide para o Brasil, indicando um risco estimado de 7,7 para cada 100 mil habitantes, sendo que 2.500 casos são do sexo masculino e 14.160 são do sexo feminino. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de tireoide é um dos 10 tipos mais frequentes no país. E na região centro-oeste, ele ocupa a 15ª posição em incidência no sexo masculino, e já no sexo feminino é o 5º tipo mais frequente. O número de casos estimados para 2023 no estado de Mato Grosso são de 220, e as estimativas de taxas ajustadas para 100 mil habitantes são de 4,59 para cada 100 mil. Esses mapas ilustram essas estimativas, sendo que o de verde é do sexo masculino e o de roxo do sexo feminino. O estado de Mato Grosso está ali entre 1,32 e 1,83 para cada 100 mil no sexo masculino e entre 6,68 e 9,49 para cada 100 mil no sexo feminino. A metodologia é um estudo ecológico com incidência de câncer da glândula tireoide de 2001 a 2016, com base nos registros de câncer de base populacional. Foram analisados os casos novos sob o código C73 da 10ª Classificação Internacional de Doenças,
e as estimativas populacionais vieram do DataSUS. Os casos novos de cada ano foram agrupados em 4 quadriênios, sendo eles de 2001 a 2004, de 2005 a 2008, 2009 a 2012 e 2013 a 2016. E as taxas médias de incidência e taxas ajustadas pelo método direto foram calculadas para cada 100 mil habitantes. Quanto aos resultados, nesse período de 2001 a 2016, foram notificados 74.756 novos casos de câncer no estado de Mato Grosso, sendo que 1,7% deles, ou seja, 1.250, eram de câncer da glândula tireoide. E a taxa de incidência no sexo masculino é de 1 para cada 100 mil, e no feminino é de 4,4 para cada 100 mil, o que pode ser representado nesse gráfico, mostrando a proporção de 80,96% no sexo feminino, comparado a 19,04% no sexo masculino. Essa aqui é uma distribuição por faixa etária, e podemos observar um pico entre 40 e 44 anos, mas a incidência é mais alta entre 20 e 59 anos, mais ou menos. Agora, falando dos quadriênios, de 2001 a 2004, 4 municípios estavam acima da estimativa para 2023 do INCA, que é de 7,7 para cada 100 mil, como eu havia comentado. Sendo que a maior incidência estava em Figueirópolis do Oeste, com 17,17 para cada 100 mil habitantes. Já no período de 2005 a 2008, tinham 102 municípios sem registro de casos e 39 com taxas abaixo da estimativa. No quadriênio de 2009 a 2012, 4 municípios ainda estavam com taxas acima da estimativa, sendo que a maior incidência foi em Alto Taquari, de 14,87 para cada 100 mil habitantes. E, por fim, no período de 2013 a 2016, 10 municípios estavam acima da estimativa do INCA, sendo que o município com maior taxa de incidência foi Nova Marilândia, com 21,17 para cada 100 mil habitantes, retratando uma alta nas taxas de incidência nesse último quadriênio. Então, concluindo, os resultados evidenciaram que as mulheres têm mais chance de adoecer pelo câncer da glândula tireoide do que homens, né, com 4,4 vezes a mais, e que as taxas ajustadas em alguns municípios mato-grossenses estavam acima da estimativa do INCA, o que mostra a necessidade de ações, tanto nos setores primário, secundário e terciário da atenção à saúde, para o enfrentamento do câncer da tireoide no estado de Mato Grosso. Muito obrigada a todos e todas pela atenção. Olá, meu nome é Letícia Montenegro e irei apresentar o trabalho intitulado Mesotelioma maligno de pleura e sua associação com a exposição ao amianto, um relato de caso raro, no terceiro seminário de epidemiologia do câncer em Mato Grosso, sendo os autores desse trabalho Letícia Helena Ferreira Montenegro, Márcia Leopoldina Montanari Correia, Noemi Dreia Gravão, na área temática epidemiologia e na modalidade resumo, estudos originais. Bom, o objetivo desse estudo foi descrever um relato de caso raro de mesotelioma maligno de pleura e sua associação com a exposição ao amianto. Em relação à metodologia, foram usados dados do projeto de pesquisa Vigilância do Câncer e seus fatores associados, registro de base populacional hospitalar, realizado em Mato Grosso. Os dados são dados primários que foram coletados por meio de entrevistas individuais e análise de prontuários, com pessoas com diagnóstico de câncer, 18 anos ou mais, em hospitais de referência para oncologia. Em relação aos resultados, foi encontrado um paciente do sexo masculino, pardo natural do estado de São Paulo, foi entrevistado em 2019 com 66 anos e relatou morar no estado de Mato Grosso há mais de 14 anos. No momento da entrevista estava desempregado, entretanto, trabalhou anteriormente como pedreiro empregado no setor público por mais de 12 anos e relatou exposição por amianto por 30 anos, durante 8 horas por dia em ocupações anteriores. Diagnosticado com câncer de pulmão, sem mais informações e sem data de diagnóstico em prontuário, com tratamentos indicados quimioterapia, radioterapia e cuidados paliativos devido a uma metástase nos linfonodos. Em relação a esse trabalho, concluímos assim que o mesotelioma maligno de pleura é uma neoplasia com taxa de sobrevida de 12 a 36 meses. Sua associação com a exposição ao amianto é comprovada, porém, como o período de latência desse tumor ultrapassa 30 anos, o diagnóstico é raro e a dificuldade para a realização desse tipo de relato é grande. Os dados de que o paciente atuou com amianto e o tempo de exposição são imprescindíveis para a associação do tumor com ocupação, informação normalmente não coletada em prontuário. Estudos como este corroboram com a literatura e incentivam o avanço das políticas públicas sobre a exposição ao amianto, principalmente por trabalhadores. O Brasil é um dos países principais produtores e exportadores de amianto, mas possui baixa incidência de mesotelioma
pleural maligno, possivelmente causado pela falta de diagnóstico adequado. Obrigado. Olá, quem vos fala é Silvano Macedo Galvão e vamos tratar do estudo sobre prevalência de câncer em idosos com dado da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. Câncer é um tema importante porque é uma das maiores causas de morbidade e mortalidade no mundo, né, independente do nível de desenvolvimento de cada país. Sendo que no Brasil, em 2019, foram registrados um pouco mais de 232 mil óbitos relacionados com câncer, né? Para o estudo, foi definido como objetivo estimar a prevalência de diagnóstico médico de câncer e os tipos mais prevalentes entre os idosos brasileiros. Foi feito, então, um estudo descritivo que utilizou dados da Pesquisa Nacional de Saúde, tá? Observando naquela oportunidade uma população brasileira de idosos em 34.398.000 pessoas, correspondendo a 22% da população, praticamente, sendo que dentre esses, né, a maioria de quase 57% era do sexo feminino, indicando a feminização do envelhecimento no Brasil, né? Dentre esses, 22.728 idosos foram entrevistados e dentre esses entrevistados, 57% praticamente eram de mulheres, mais uma vez indicando a feminização do envelhecimento. Dentre esses entrevistados, a maioria eram de pessoas de 60 a 69 anos de idade e de 80 anos e mais, que foi a minoria dos entrevistados. Lembre-se que idoso no Brasil é considerado aquele com 60 anos ou mais, conforme, inclusive, a orientação da Organização Mundial da Saúde, que considera essa faixa etária de pessoas como idosas para os países em desenvolvimento. Dentre esses entrevistados, quase 64% eram de pessoas sem instrução, enquanto 11,30% eram pessoas com curso superior completo. Isso, então, demonstra-se a escolaridade dessa faixa etária da população. Dentre os entrevistados, 6,78% relataram que em 2019 tiveram diagnóstico médico de câncer, enquanto que, dentre esses diagnosticados, a maioria foi relacionada com câncer de pele, com quase 25% dentre os entrevistados, seguidos pelo colo de reto e câncer de tireoide, enquanto menor prevalência está relacionada ao câncer de cérebro. Um outro aspecto interessante é que, em relação às mulheres, a maioria delas, quase 22%, relataram que tiveram diagnóstico de câncer de mama. E a minoria, caso 1,26%, tiveram câncer de ovário. Em relação aos homens, houve a indicação de que 22,62% dos entrevistados tiveram diagnóstico de câncer de próstata. Nesse aspecto, nós encontramos que, enquanto resultados, em conclusão, em 2019, dentre os tipos de câncer que tem maior prevalência, o câncer de pele e o menor, o câncer de cérebro, sendo que entre as mulheres a maior prevalência foi do câncer de mama, enquanto entre os homens o câncer de próstata. Esses dados permitem um melhor planejamento das políticas de saúde relacionadas tanto com a atenção primária, secundária ou terciária, como forma de proteger melhor a saúde do idoso, uma vez que esses dados permitem, então, ter um melhor planejamento dessas ações de saúde. Obrigado. Olá, me chamo Tayana Luciene Santos da Silva, sou acadêmica de enfermagem e vou apresentar um trabalho sobre o tema Ação Educativa sobre o Câncer de Próstata em uma Unidade Básica de Saúde, um relato de experiência. Esse estudo foi construído juntamente com minhas colegas Maria Luísa, Atília Nascimento, Thaís Rodrigues, Karen Vilhena e Ana Carolina. Na modalidade resumo, relato de experiência. Esse estudo tem a experiência de 6 estudantes de enfermagem ligantes da Liga Acadêmica de Assistência Oncológica em uma ação social com práticas educativas sobre o câncer de próstata.
metodologia. Trata-se de um estudo de experiência, tendo como base a a ação educativa realizada em uma unidade básica de saúde em abril de 2023, no município de Ananindeua, Pará. Os resultados, a Liga Acadêmica tem como finalidade oferecer aos membros condições de aprendizagem que envolve o tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão. Foi promovida uma palestra para aproximadamente 20 mulheres e homens, com a supervisão da enfermeira da unidade. A sessão abordou as principais dificuldades da população sobre a prevenção, fatores de risco, diagnóstico e o tratamento para o câncer de próstata. Disponibilizou os cartazes e folders com a intenção de facilitar o entendimento de forma lúdica e educativa. Notou-se grande interesse dos homens presentes a respeito da temática abordada, na qual favorece para o combate de estigmas e preconceitos, principalmente no que diz respeito ao exame de toque retal. E após a palestra, ocorreu uma atividade que fala sobre mitos e verdades para facilitar a aprendizagem e mostrou-se bastante interativo, que facilitou no êxito da atividade. Houve também um momento em que duas mulheres de aproximadamente 60 anos prestaram depoimento de sua vivência com câncer, né? Uma tinha câncer de pele e outra de intestino. Elas enfatizaram muito sobre a questão da importância da detecção precoce. E a conclusão é que a participação do estudante em práticas educativas é essencial para a formação, para sua formação, pois favorece o amadurecimento enquanto docente, ainda contribui para o desenvolvimento de competências e habilidades fundamentais para a educação em saúde, assim como possibilita executar atividades futuras sobre a temática. Nossos agradecimentos vai ao nosso orientador da Liga, Marcos Resueno, pelos ensinamentos a respeito da oncologia, também a professora Perna por nos proporcionar essa vivência com a ação e também a enfermeira Ângela Moraes, o convite de ministrar a palestra sobre o câncer de próstata. Olá, eu me chamo Mônica Moreno, sou mestranda em odontologia na área de concentração de estomatologia da Unesp. E hoje eu venho apresentar o meu trabalho intitulado de Campanha de Prevenção do Câncer Oral em Fernandópolis no ano de 2021. Este estudo teve o objetivo de descrever as lesões orais diagnosticadas durante a campanha no ano de 2021 no município de Fernandópolis, São Paulo, buscando incluir as dificuldades encontradas e descrever as estratégias adotadas para a melhoria contínua dessas ações. Este estudo transversal descritivo teve aprovação do Comitê de Ética e foi realizado no ano de 2021 nas unidades básicas de saúde do município de Fernandópolis, São Paulo. Os pacientes que compareceram à campanha nacional de vacinação contra a influenza no dia D foram também avaliados por um cirurgião dentista para o diagnóstico de lesões potencialmente malignas ou lesões malignas. Esses cirurgiões dentistas foram previamente treinados por um especialista para a realização dessa avaliação e, dentre esses pacientes, tivemos 39 diagnósticos de lesões orais benignas, potencialmente malignas ou de variações da normalidade, do qual 6 pacientes não passaram pela reavaliação com o dentista especialista. Dentre as lesões diagnosticadas, nós tivemos 24 lesões bucais benignas, 11 variações da normalidade e 4 lesões potencialmente malignas. Com relação às variações da normalidade, nós tivemos
a língua geográfica e a pigmentação melanímica racial, com 3 casos, o torus e a varicosidades linguais, com 2 casos, e a língua fissurada, com 1 caso. Já nas lesões benignas, a lesão com maior índice foi a hiperplasia fibrosa inflamatória, com 6 casos, seguida pelo fibroma e pela estomatite aftosa recorrente, com 4 casos. A candidíase oral teve 3 casos e a herpes labial 2 casos. O papiloma, o hemangioma, a histoplasmose, a mucocele e o nervo pigmentado tiveram todos 1 caso. Das lesões potencialmente malignas, nós tivemos 4 casos diagnosticados e os 4 eram de leucoplasia. Com isso, nós podemos concluir que são necessárias melhorias na campanha de prevenção, já que nenhum paciente foi diagnosticado com lesão maligna durante a campanha, mas houveram alguns diagnósticos de lesão maligna durante este mesmo ano no município de Fernandópolis. Nós também temos que intensificar as políticas nós também temos que intensificar as políticas públicas para que essas campanhas cheguem nos pacientes de risco e realizar o treinamento anual aos cirurgiões dentistas, já que muitos deles encaminharam para o especialista pacientes que só haviam variações da normalidade. Temos também que, após o diagnóstico definitivo, encaminhar para o tratamento especializado. Eu gostaria de agradecer à Unesp, à CAPES e à Prefeitura Municipal de Fernandópolis. Obrigada. Meu nome é Alain. O título do meu trabalho é Cânceres Raros, uma comparação entre Brasil, Estados Unidos e Europa. O objetivo foi estabelecer uma comparação nas taxas de incidência entre os principais tipos de cânceres raros no Brasil, nos Estados Unidos da América e na Europa. Não existe uma definição universal para o que constitui um câncer raro, mas foi utilizado aqui a definição de aqueles cânceres com uma taxa de incidência inferior a 6 a cada 100 mil, como é definido pelo Projeto de Vigilância de Cânceres Raros na Europa. Foram coletados os dados mais recentes sobre incidência de câncer nessas 3 regiões, Brasil, Europa e Estados Unidos, com as informações disponibilizadas no Globocam, disponibilizado pela Agência Internacional para a Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde, a estimativa de incidência de câncer no Brasil em 2023 do Instituto Nacional do Câncer e a lista de cânceres raros do Projeto Vigilância de Cânceres Raros na Europa. Aqui nós temos, então, 3 quadros que contêm os 5 principais tipos de cânceres raros em cada uma das 3 regiões, organizados com base na taxa de incidência. Nos Estados Unidos da América, os 5 principais cânceres que atendem ao critério de raridade são o câncer de testículo, o câncer de esôfago, o de orofaringe, o de laringe e o de vulva. Na Europa, são o câncer de colo uterino, o câncer de tireoide, o de cavidade oral e lábio, o sarcoma de tecidos moles e o câncer de vesícula biliar. Já no Brasil, nós temos o linfoma não Hodgkin, as leucemias, os tumores de sistema nervoso central, o tumor de bexiga e os cânceres de esôfago. Com base nesses quadros, nós podemos observar que os principais tipos de cânceres raros, eles variam conforme a região. E, além disso, os cânceres eles não são necessariamente raros universalmente. Por exemplo, nos Estados Unidos, o câncer de esôfago e de laringe são considerados raros, mas na Europa eles não atendem mais esse critério de raridade e eles podem ser considerados comuns. Quando nós comparamos os principais cânceres raros na Europa, os 3 principais, o câncer de colo uterino, o de tireoide e o de cavidade oral e lábio, eles não são considerados raros tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Entre os principais cânceres raros do Brasil, nenhum deles é considerado raro na Europa. Já os 4 primeiros não são considerados raros nos Estados Unidos. O único que também é raro nos Estados Unidos é o câncer de esôfago e também está entre os 5 principais cânceres raros daquela região. Bom, de conclusão, nós temos então que diferentes regiões eles apresentam perfis de cânceres raros distintos, não só na ordem que esses cânceres vão aparecer, mas também em quais cânceres são considerados raros ou comuns.
Dos cânceres raros com maior incidência no Brasil, a maior parte deles é considerada comum nos Estados Unidos e na Europa. É possível que essas diferentes taxas de incidência elas não reflitam necessariamente as incidências diferentes nessas regiões, mas sim diferenças no rastreamento e no diagnóstico, ou, por exemplo, diferentes estratégias de prevenção adotadas nessas regiões. Além disso, podem atuar fatores intrínsecos à população, como, por exemplo, diferentes hábitos culturais que acabam levando essas populações à exposição a fatores oncogênicos ou até mesmo a própria predisposição genética desses indivíduos. Obrigado pela atenção. Inicio agora a apresentação do relato de experiência feito por mim, Fabrício de Vieira Pacheco, nutricionista residente no Hospital Regional do Baixo Amazonas, com o tema A Nutrição e os Impactos da Alimentação Saudável no Tratamento Oncológico Bucal. O objetivo do trabalho é discutir os impactos da alimentação saudável no tratamento oncológico bucal. A metodologia, ela trata-se de um relato de experiência elaborado a partir da Semana Nacional de Prevenção contra o Câncer Bucal, que aconteceu no dia 3 de novembro de 2022, no ambulatório de quimioterapia e radioterapia do Hospital Regional do Baixo Amazonas, no município de Santarém, Pará. Trabalho este promovido pelos nutricionistas residentes pertencente ao Programa de Residência Multiprofissional de Atenção ao Câncer, em parceria da Universidade do Estado do Pará. Das ações desenvolvidas, iniciou-se com uma breve discussão sobre acerca dos impactos nutricionais ligados ao tratamento oncológico na saúde bucal dos pacientes. Em seguida, foi realizada uma ação de educação alimentar e nutricional com o tema Nutrição na saúde bucal, o que fazer? Posteriormente, a escolha do tema, a breve discussão, aconteceu a troca de conhecimento entre os pacientes e palestrantes durante a intervenção. Os resultados. Cerca de 30 pacientes de ambos os sexos que participaram da palestra puderam obter o conhecimento sobre os impactos do tratamento oncológico na saúde bucal deles. Por meio desta ação, foi exposta uma mesa diversificada, com os alimentos aqui da nossa região, e explicamos a importância de cada alimento, para a saúde nutricional destes pacientes, e trouxemos também algumas estratégias nutricionais que nós utilizamos dentro do ambiente hospitalar, para, por exemplo, tratar casos de mucosite, a importância do bochecho com chás calmantes, a questão também da hidratação, de beber água todos os dias, trouxemos também uma estratégia para saborizar essas águas, com frutas, com ervas, além de outras estratégias nutricionais também, como mudar a consistência da dieta em caso de uma intercorrência gastrointestinal, A gente pôde trazer isso para os pacientes. Os resultados, durante essa conversa, constatou que a intervenção ela proporcionou um ganho de informações considerável, sobre essa alimentação saudável, sobre as possíveis alterações na saúde oral, e também trouxemos também as formas de amenizar isso, utilizando a alimentação como base, e percebemos também que muitos destes necessitam, de mais informações, devido a uma carência, dessas informações para esses pacientes, muitos deles buscam essas informações, na internet, tudo, e acabam encontrando informações, que às vezes não são tão necessárias, importantes, ou informações, assim, diferenciadas, com uma linguagem não muito acessível. Então, a gente pôde também tirar essas dúvidas deles, com a nossa linguagem, assim, uma linguagem perceptível, para eles, Então, foi uma ação muito importante, interessante, para esses pacientes, para falar, sobre os impactos do tratamento oncológico na saúde, não só bucal, mas na saúde em toda, na saúde nutricional desses pacientes. Então, foi uma ação, assim, muito positiva, que trouxe, assim, um ganho muito grande, tanto para nós profissionais, quanto a estes pacientes que estavam lá nesse dia para fazer o seu tratamento. E aqui encerro a minha apresentação do relato de experiência.
me chamo Ana Cláudia de Souza Borges, sou acadêmica de enfermagem da Universidade Estadual do Mato Grosso, campus Tangará da Serra. O nosso trabalho tem por título a distribuição geográfica de achados clínicos de exames de colpocitologia cervical oncótica, CCO, no estado do Mato Grosso, entre os anos de 2017 e 2022. Como coautoras, nós temos a Gabriele Mendes, a Angélica Pereira Borges, Joelle Maria de Oliveira e Juliana Benevenuto Reis. A nossa área temática é epidemiologia, a modalidade é resumo, e é baseado num estudo original. O objetivo do nosso trabalho é investigar a distribuição geográfica de achados clínicos de testes de colpocitologia cervical oncótica, né, CCO, no estado do Mato Grosso. A metodologia utilizada trata-se de um estudo exploratório retrospectivo com abordagem quantitativa. Os dados coletados foram no Sistema de Informações do Câncer, do SISCAM. As variáveis são sociodemográficas e clínico-patológicas. A população abordada são mulheres que realizaram o exame de CCO entre os anos de 2017 e 2022. Os dados foram tabulados e sistematizados por região de saúde, ou seja, incluíram as 18 regiões de saúde do estado. As próximas etapas da pesquisa são a análise estatística descritiva das variáveis e quantitativas, a descrição da distribuição espaço-temporal, e a construção de mapas temáticos, né, todas essas etapas baseadas na coleta de dados, os dados coletados nesse período. A pesquisa ainda está em andamento, porém, já podemos ter alguns resultados prévios. Foi, né, avaliado que a quantidade de coletas teve uma alteração muito grande nesses 3 anos, nos 3 anos pré-pandêmicos e nos 3 anos durante a pandemia. No período pré-pandemia, a média de exames era de 157.700, né, por ano, nos anos de 2017, 2018 e 2019. Já no ano de 2020, houve uma queda brusca, né, essa quantidade de coleta caiu para 88.408 coletas realizadas em 2020. Nos anos de 2021 e 2022, houve um crescimento gradativo, né, conforme ia se reduzindo o risco, né, da pandemia, foi aumentando a quantidade de coletas. Em 2022, foram 155.538 coletas realizadas. Além disso, foi possível observar também que os dados apontaram variações na quantidade de resultados que apresentavam lesões NIC1, NIC2 e NIC3. Esses dados, né, essa quantidade de resultados com alteração, ela alternou, né, entre uma média de 1.488 nos 3 anos pré-pandemia, né, de 2017 a 2019. No ano de 2020, acompanhando, né, a queda da quantidade de coletas realizadas, caiu para 948, né, resultados com alteração. No ano de 2021, proporcionalmente, né, ao aumento das coletas, aumentou também esses resultados com alteração, foi para 1.381. Porém, no ano de 2022, esse aumento, né, foi exponencial, foi um aumento considerável, aumentou para 1.880 resultados com algum tipo de lesão. Esse foi o mais elevado, né, número de resultados com alteração nos 6 anos que estão sendo avaliados na pesquisa. Concluímos, né, que através desse estudo a gente espera, né, revelar um perfil epidemiológico para subsidiar novas estratégias que aumentem, né, essa abrangência de rastreio, além do reconhecimento de regiões que tenham uma maior necessidade de intervenções para a promoção da saúde e detecção precoce dos casos de câncer do colo do útero. Os agradecimentos, né, nós agradecemos à Liga Acadêmica de Enfermagem Oncológica, que é uma liga que atua em Tangará da Serra, levando, né, informação sobre o câncer para a população, né, principalmente sobre prevenção e detecção precoce do câncer.
a Unemate, que possibilitou, né, o campo para que a gente realizasse essa pesquisa, e ao Vigicam, por esse seminário, onde nós pudemos apresentar os resultados preliminares da nossa pesquisa. Muito obrigada